Sejam bem-vindos ao Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor regatiano. Bom dia a todos, eu sou Edivaldo Chapéu e está no ar mais uma edição do nosso Café Regatiano. E hoje, nesta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025, reta final de ano, o assunto é um pouco mais sério. Caros amigos regatianos, a temporada 2025 acabou e deixou recados importantes. E tem uma coisa que precisa ficar muito clara. O que aconteceu em 2025 não pode se repetir em 2026. Antes de dar início e abordar o assunto do tema do nosso vídeo de hoje, peço a você que chega chegando, se inscreve, se não for inscrito no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui. E lembrando sempre que o teu like e o teu comentário são muito importantes para o nosso crescimento. Café Regatiano de hoje que vai oferecimento ao caldo de cana do Seu Cravo, localizado aqui no bairro da Levada, em frente ao Mercadinho Mega Max. Ele que tem o melhor salgado, melhor preço, melhor atendimento, lógico, melhor caldo de cana da região. O caldo de cana do Seu Cravo é topado. Eu também tenho o melhor pacote de IPTV para você, que não quer perder nada do futebol, quer ficar por dentro de tudo, reta final da Libertadores, reta final do Brasileirão, jogo da Champions, eliminatórias para a repescagem aí da Copa do Mundo, né? Tudo isso e muito mais, séries, filmes, desenho para criançada. Se tem interesse, entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer em disponibilizar para você o melhor pacote de IPTV. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. E vamos começar olhando para trás. 2025 foi um ano de altos e baixos. Momentos bons, sim, mas também erros que custaram caro para o Clube de Regatas Brasil. Vamos começar aqui listando alguns erros dessa temporada. Quem não lembra que o CRB, no início da temporada, fez uma nova reformulação. O CRB que, no final da temporada passada, manteve o André Martins, já começou fazendo uma reformulação, dispensando muita gente, nada estava certo, então o CRB começou tudo do zero. E no início dessa temporada, já foi sendo feito o quê? Uma nova reformulação, com a saída do André Martins, a chegada do Ari Barros, então isso já foi uma coisa que impactou bastante no início do planejamento do CRB nessa temporada 2025. Além do mais, demoramos demais para montar um time competitivo. Algumas reposições não chegaram, outras chegaram tarde demais. E quando você começa a Série B correndo atrás, o preço chega. Então o CRB demorou demais na montagem do elenco, errou demais em algumas escolhas e pagou o pato no início da temporada, pois a equipe não conseguiu performar bem, só veio ter um pouco de performance depois do início da Série B. Então isso prejudicou demais a montagem tardia do elenco, né? O que desequilibrou o elenco regatiano. Outro erro que podemos estar citando, falta de peças prontas para decisões. Isso foi uma coisa que o Barroca falou na entrevista pós-jogo contra o Novo Horizontino, em que para o ano que vem, para a temporada 2026, que é o perfil de jogadores que têm um poder maior de decisão. Em alguns jogos dessa temporada, isso faltou no elenco alvirrubro, né? E o Barroca fez questão de cobrar da diretoria um perfil de atletas que tenha esse poder maior de decisão, né? Em jogos chaves, faltou o quê? Faltou elenco, né? Esses jogadores que decidem jogos, né? Não tínhamos, tipo, em jogos que precisávamos ser um pouco mais agressivos, ser um pouco mais assertivos quando jogamos algumas decisões. Podemos citar aqui, por exemplo, o jogo contra o Criciúma, na casa lá do Criciúma, o jogo contra o Remo, né, que subiu para a Série A agora recentemente. Então, foram jogos que faltaram um pouco mais desse poder de decisão. Faltou banco também nessa temporada. Faltou jogador que resolvesse, né? Afinal, muitos jogos o Barroca olhava para o banco de reservas e quem que ele colocava? Muitas vezes cobrávamos o Barroca, né? Mas ele não tinha tantas opções assim no banco de reservas. Ele olhava e tinha que fazer quase todos os jogos as mesmas substituições. E era o que cobrávamos do treinador Eduardo Barroca. Então, muitas vezes faltou um banco de reserva com mais opções, com mais material humano, um pouco mais de qualidade. Outro erro que podemos citar,
Oscilação absurda do Clube de Regatas Brasil jogando fora de casa. Se dentro de Maceió, aqui em Alagoas, no estádio Repelé, a equipe alvirrubra foi a melhor mandante da Série B nesta temporada 2025, né, com uma campanha impecável aqui no Repelé. De 19 jogos, o CRB perdeu somente 3, empatou 3 e venceu 13 partidas jogando aqui no estádio Repelé. Então foi uma campanha, né, irretocável aqui dentro de casa, né, uma campanha indiscutível do Clube de Regatas Brasil. Porém, fora de casa, meu amigo, faltou. O que teve dentro de casa, faltou fora de casa, né? Pontuar fora é o que separa quem sobe de quem apenas participa. E o CRB pagou por isso. As equipes que foram as 4 melhores visitantes da competição estão na Série A. As 4 melhores equipes como visitante desta edição desse ano estão na Série A. E o CRB, como melhor mandante da competição, curiosamente, continua mais uma temporada na Série B. Outro erro que podemos citar, planejamento reativo. O CRB precisou apagar muitos incêndios nessa temporada de 2025. Quem não lembra o início da chegada do Ari Baus, né? Com o André Martins, deu início ao planejamento. Muitos jogadores chegaram, poucos deram certo. Alguns estão aí até hoje, né? Performando. Thiaguinho, o Henry, o próprio Danielzinho, mas também teve muitos jogadores que deram errado. Ronald, Varão, Miranda, Juan. E o Ari Baus, quando chegou, teve que fazer o quê? Apagar incêndio, né? Teve que ter um pouco ali de coragem, né? Para, daquele início ali, resolver algumas situações de alguns jogadores que não serviam para o Clube de Regatas Brasil nessa temporada. Então, ele teve que dar uma resposta imediata ao torcedor, né? E, dessa forma, também acabou que errou nesse planejamento, porque trouxe alguns jogadores que também não chegaram a performar, mas o CRB teve que apagar muitos incêndios. Eu falo a diretoria alvirrubra durante a Série B. E 2026 não pode ser dessa maneira. Precisa ser um ano melhor planejado, não remendado da forma que foi. Chega de improvisos. Para 2026, chega disso. Não dá para fazer uma equipe competitiva, um elenco forte que vai brigar por grandes coisas em 2026. Dessa forma, com improvisos, com remendo ali. Não. Chega de apagar incêndio. Vamos fazer um planejamento ideal para a temporada 2026, ser uma temporada vencedora para o Clube de Regatas Brasil e para todo o torcedor regatiano. Agora podemos citar também, caros amigos regatianos, os acertos que o CRB teve em 2025. Os acertos que aconteceram. A chegada do Barroca, podemos dizer que foi um acerto a chegada do Barroca. O time ganhou mais identidade, organização e competitividade naquele momento. Barroca mostrou caminhos, né? A gente começou antes do início da Série B, era uma equipe totalmente desacreditada, uma equipe que vinha de uma eliminação precoce do Nordestão. Então a gente não tinha muita confiança, não tinha muita expectativa no que o CRB poderia entregar nesta Série B dessa temporada. Então o Barroca, quando chegou, ele deu identidade. Aí ali, naquele momento, podemos falar que foi tirado o leite de pedra do treinador Eduardo Barroca, mas ele deu uma nova organização à equipe, né, e trouxe competitividade para dentro do elenco, apesar de não ter tantas opções, de não ter um elenco tão qualificado assim. Então, a chegada do Barroca, a gente pode destacar como um acerto dessa temporada 2025, nesta edição da Série B. Um acerto número 2, podemos falar assim, juventude da base entrando bem, pois naquele início da chegada do Barroca, ele teve que se virar com o que tinha, né? E a gente viu que ele utilizou ali em alguns momentos o próprio Cariel, no início da Série B, foi um jogador que trouxe esse equilíbrio para o nosso meio-campo naquela reta final de Alagoano, na própria Copa do Nordeste e no início da Série B, o Cariel foi peça importante, assim como alguns jogadores que vinham sendo utilizados, né? Durante alguns jogos da temporada, o Barroca utilizou esses meninos, né? No início da Série B, principalmente. Quem não lembra, contra o Paysandu, o gol que o Rodriguinho perdeu, né? Mas o Barroca deu oportunidade para os jovens da sua chegada e agora nessa reta final, né? Isso é importante. Os meninos da base deram em alguns momentos, deram uma resposta, mesmo que de pouca, né? Mas o torcedor precisa ter paciência nesse processo que é feito com os moleques da base, nessa transição do sub-20 para o profissional, né? Afinal, os meninos da base são patrimônio do clube, né?
faz parte. Outro acerto que podemos falar é alguns reforços pontuais que funcionaram. Apesar dos erros, algumas contratações foram muito acertadas durante a temporada 2025. Podemos falar aqui do Henry, do Tiaguinho, o Igor Meritão. A gente pode estar falando aqui também do Danielzinho, né? Foram jogadores que deram certo, né? Aí na janela de transferência do meio da temporada, o Christopher, outro jogador que deu certo, né? Não sei se o Léo Campos podemos falar que deu certo, mas foi um jogador que chegou depois, né? Renovou seu contrato, né? E terminou em alta a temporada. Então, apesar de muitos erros que foram cometidos na montagem do elenco para 2025, muitos jogadores deram certo, né? Alguns aí que vai ser a base, a espinha dorsal para a próxima temporada. Então, não tem como deixar de destacar isso daí, né? Caros amigos regateanos, né? Eu trouxe a informação ontem no Café Regateando que o Barroca havia cobrado a diretoria, assim, de uma forma indiretamente, né, sobre o perfil traçado para a sua equipe, né, de jogadores que a diretoria deve buscar no mercado, né, ele que espera jogadores mais decisivos, né, fisicamente mais fortes, com o mental também mais forte, é uma coisa que vai ser trabalhada para a temporada 2026. A diretoria alvirrubra pensa em disputar lá em cima, não dá para repetir os mesmos erros que foram cometidos nessa temporada. O que precisa mudar? Perfil de jogador a serem contratados, que é uma coisa que o Barroca citou. Precisa de gente pronta, experiente, decisiva, né? Ou aqui a gente vai negar que se tivéssemos um centroavante, né, fazedor de gol, um cara decisivo, vocês teriam dúvida que o CRB não terminaria a Série B com a maior pontuação ou até na Série A, né? Então, assim, fica essa questão aí em pauta aí do torcedor regateano, né? Se tivéssemos um jogador mais decisivo, se tivéssemos sido um pouco mais assertivo nessas contratações, talvez o final de ano poderia ser melhor para o regateano. Então, que para a próxima temporada seja contratado reforço. Não para recuperar aqui, que aqui não é laboratório, chega disso, acabou, já falei ontem, chega de experimentos, não é laboratório CRB, né? Precisa de jogador que chegue para vestir a camisa. Contratações de jogadores prontos, decisivos, que venham para jogar aqui no Clube de Regatas Brasil. Reforços nas posições chaves. Lateral, volante de marcação, um meio de criação, um atacante mais decisivo. Foi o que faltou nessa temporada. Eu acredito que deve ser uma das prioridades do CRB. Afinal, na Série B, jogamos durante muito tempo sem o centroavante. O Mikael teve que antecipar a sua volta, né, para jogar meio que na base ali, sem poder ainda, sem estar em totais condições ideais para disputar uma partida, mas teve que antecipar a sua estreia no CRB, porque não tínhamos um centroavante. Passamos muito tempo jogando com o Matheus Ribeiro, improvisado na lateral esquerda, porque não tínhamos uma lateral esquerda, né? Passamos muito tempo sem ter um primeiro volante de marcação e terminamos a Série B dessa maneira, sem um volante de marcação, sem um atacante mais decisivo. O nosso atacante mais decisivo foi o Tiaguinho, que terminou como um artilheiro do CRB na temporada, artilheiro do Clube de Regatas Brasil na Série B, né? E o nosso camisa 9, a última vez que tinha tido uma média tão abaixo de gols, o Mikael fez 6 gols nessa Série B, foi lá em, se eu não me engano, 2018, com o Neto Baiano, quando fez 8 gols, se eu não me engano, não recordo o ano, mas foi isso. Foi a Série B mais fraca de um centroavante com a camisa do CRB, em que ele fez apenas 8 gols, né? E o Mikael conseguiu ser abaixo. É bem verdade que não jogou a competição toda, né? O Mikael, né? Se tivesse participado de mais jogos, poderia ter feito mais gols. Mas, né, é uma questão aí a se destacar, né? Que precisa mudar para 2026, né? O CRB precisa ser mais assertivos, né? Como eu falei, não dá para estar improvisando, não dá para começar a Série B achando que vai dar certo, daqui a 10 rodadas, daqui a 2 meses, esse cidadão vai vingar e vai entregar algo para o elenco alvirrubro, né? Não dá para contar sempre com isso, daí não dá para apostar sempre. Tem que ter mais convicção no planejamento, no trabalho que vai ser feito para 2026. Manter a espinha dorsal, isso daí já é uma coisa que vem sendo feita, né, desde o mês de setembro, aí que o CRB já vem renovando com alguns jogadores para 2026, diferente do ano passado, que o CRB fez uma reformulação, né, não manteve uma base, né, que vinha sendo mantida nos outros anos. Então o CRB mudou
o perfil do planejamento para essa temporada, mas para 2026 vai manter a espinha dorsal e isso aí é o que tem que acontecer. Não deu certo, a gente sofreu na temporada de 2025, né? E para essa temporada que vai começar um pouco antes, né? O CRB tem que ser mais assertivo. E já foi anunciado até pelo Clube de Regatas Brasil que a pré-temporada do CRB começa dia 26 de dezembro. Olha só, pré-temporada começa dia 26 de dezembro. Dia 11 já tem jogo do Campeonato Alagoano, então vai ser muito corrido, muito em cima. Então a temporada de 2026 promete bastante dificuldade. Então, mantendo a espinha dorsal é muito importante já esse trabalho que vai sendo feito. Não dá para desmontar o que funcionou também, né? Teve algumas coisas que não deram certo, mas também teve coisas que deram certas aqui. Então, não dá para desmontar tudo assim. Começar a temporada 2026 com o elenco quase fechado. Outra coisa que eu acho que o CRB precisa rever nesse planejamento para 2026. Né? Não dá para começar a temporada... para o Alagoano, esse time tá bom. Para o Nordestão, vamos contratar mais 3 peças. Para a Copa do Brasil, vamos contratar mais 3. No início da Série B, vamos contratar mais jogadores e dispensar outros. Não. Tem que começar o ano com o elenco quase fechado. Começar a temporada 2026 com o elenco fechado. Né? 2025 mostrou o preço de começar atrás. Então, para essa temporada 2026, não dá para cometer esse mesmo erro. Então, tem que mudar isso. Começar a temporada com o elenco fechado, né? Contrair no mercado com agressividade, né? Lógico, né? Com cautela, para ser bastante assertivo, né? Para começar essa temporada com o elenco fechado, né? Não dá para ir montando o elenco dentro das competições, esperar que os jogadores vão ganhando ritmo ali com as competições em andamento. Isso pode ser prejudicial em termos de resultado no futebol. Caros amigos regatianos, quem apareceu ontem foi o Aribaldo. O Aribaldo apareceu somente para confirmar renovação de contratos de alguns jogadores. Né? Confirmou do lateral esquerdo Léo Campos, que ele já havia falado sobre isso, né? E também a do Everton, né? Confirmou a renovação do lateral direito, o Everton, ele que fez 25 partidas nessa temporada, não terminou a temporada assim, então em alta, né? Mas tem o seu contrato renovado para 2023. Falou sobre a situação do Igor Meritão, que continua na mesma negociação travada. A negociação a proposta está na mesa do Igor Meritão, só falta ele assinar, porém ele está esperando uma proposta aí da Série A, né? Então, quanto antes, esperamos que a situação do Igor Meritão possa ser resolvida, mas a informação de momento é que está travada a negociação, né? Chegando ao fim, mais um café regatiano, meus amigos. Se você gostou aí, deixa o teu like, deixa o teu joinha aí, fortalece aqui o canal, né? Galera, 2026 vai ser um ano grande para o CRB, é o que esperamos e o torcedor sabe. Não queremos mais promessas, queremos execução. Então comenta aí o que você mudaria no CRB para 2026, quem você manteria, qual posição é a prioridade número 1 da diretoria alvirrubra para 2026, né? No mais é isso aí, se inscreve se você não for inscrito aqui, ativa o sininho de notificações para não perder nada aqui no canal, fique atento à nossa programação, amanhã eu estarei de volta, valeu nação, fiquem todos com Deus, ótima terça-feira para todos, e eu só sei que ser alvirrubro é bom demais!